Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Kleber Caverna e hoje eu vou falar sobre uma expedição muito bacana que eu fiz. Foram 4 dias dentro de uma caverna, né? A gente não levou relógio, só um de nós que tinha relógio, tínhamos relógio, que era o André. Então a gente ficou sem saber se era dia, se era noite. Já ficamos 4 dias lá e nem percebeu. Mas assim, foi uma experiência no Parque Estadual de Terra Ronca e especificamente na caverna de São Vicente. Uma caverna muito difícil de entrar, é uma caverna que você tem que descer duas cachoeiras, tem até uma terceira se você quiser descer, chamada de Iguaçu, lá no final, né, uns 5, 6 quilômetros, não sei. Mas logo no começo a gente já enfrenta uma cachoeira, depois tem um local chamado São Isal, que é um buraco onde a água do rio todinha, essa água que você está vendo aí atrás, ela entra dentro de um buraco muito pequeno e faz aquelas borbulhas, por isso que a gente chama de São Isal. E aí a gente resolveu, com a equipe, foram, né, o André, o Marcos, o Francis e o Caetano. E essa aqui é outra foto, só que no André não aparece, eu apareço. Aí, e eu. Nós todos esses aí, o professor, né, professor de física, era um monitor nosso que era aluno, mas era super adiantado dessa matéria, né? Então, eles tinham matéria de espeleologia e também técnicas verticais, que dava era o Francis. Aliás, o Francis, aí o Marcos foi. O Francis era professor de inglês e também professor de técnicas verticais. E esse aqui era o Caetano, ótimo nessas duas frentes, tanto em técnicas quanto na parte de espeleologia, que é eu que era o professor, tá? Então, essa era a equipe. Então, eu sou de geografia, Kleber, e esses meus amigos aí. Nós entramos nessa caverna e fizemos uma expedição muito bonita, tá? Se você quiser saber mais sobre essa expedição, tem escrito sobre ela do meu blog, né? Mais foto e tal. Kleber, e o blog se chama Kleber Caverna. Então você pode entrar lá também. Enfim, essa expedição então de São Vicente é o Parque Estadual de Terra Ronca, ok? Bom, vamos lá. Então essa aqui é a foto original, tá? Eu, o Marcos, o Francis e o Caetano, e ao fundo você tem a caverna de São Vicente, ó, o rio. Agora outra foto, eu já não estou aqui, eu estou tirando foto, então tá o André, o Marcos, o Francis e o Caetano, e é a mesma foto, só com pessoas com a diferença, ou eu ou o André Poincaré, ok? Então vamos às apresentações. Esse aqui é o professor Kleber, sou eu, chamado de Kleber Caverna. Eu era um dos integrantes dessa expedição, devidamente paramentado, né? Eu estava com o capacete, com o meu rator, minha roupa apropriada, estava com a botina, tinha uma meia própria para isso, estava aqui com o mosquetão, estava com a cadeirinha, estava aqui com uma luva para poder fazer rapel, uma lanterna extra, apesar de eu ter essa iluminação na cabeça, um salva-vida aqui, enfim, roupa apropriada para entrar na água que seca mais rápido, tá? Então, este aqui é o André, era o líder da nossa expedição, né? O André Poincaré, como eu, ele também estava devidamente paramentado, né? Professor de física. Aqui estava o Caetano, um dos alunos que foram com a gente. Todos nós estávamos vestidos com a roupa de mergulho. Eu esqueci de falar sobre isso, ó. Tanto o André quanto eu, por debaixo dessa roupa aqui tá a roupa de mergulho, que ajudava a gente a ficar aquecido e também nos ajudava na flutuabilidade, porque é uma caverna com água, né? Com rio. Esse daqui é o Marcos também, mesmo esquema, tá? Devidamente paramentado, lá na entrada da fazenda. E aqui é o França, a mesma coisa, ó, ele também tá. Você vê que o equipamento que nós estamos usando é muito parecido, cada um tem o seu, mas é mais ou menos o que um tinha, o outro tinha também, tá ok? Bom,
Aqui é na entrada da caverna, eu já tô com o meu reator funcionando, né? Aqui o André descendo, já começando a descer a primeira cachoeira, ele fazendo aqui pra gente fazer rapel, que precisava de rapel. Já mandou o rapel dentro da caverna? Aí tá as amarrações, né? A gente está preparando o terreno. Aqui, um de nós está descendo, eu acho que é o Caetano. Você vê que ele já faz o rapel e automaticamente ele já entra dentro d'água. É dentro d'água, né? Isso aqui é um lago dentro da caverna. Você por aí, você imagina o tamanho dessa caverna. Ó, agora aqui eu acho que já é o André, descendo e já entrando em contato com a água. E aqui agora, ó, pra você ver, nós carregamos um bote inflável, tá? Essa era uma das coisas que a gente carregou. E a gente colocou ele agora aqui dentro do lago, para levar as coisas que a gente estava carregando. Porque tinha hora que a gente tinha que nadar, tinha hora que não tinha, mas o material não podia molhar, então a gente colocava dentro do barco. Essa volta aqui, você vê que ela não está muito legal não, mas ela é a demonstração da nossa aventura. Porque e até aqui, muita gente vai. Agora, daqui em diante, né, todo mundo tem coragem não, porque se imagina aquela água daquele rio, olha tudo aqui, ó. Ó, esse tanto da água que vocês estão vendo aí, ó, mostrar aqui, ó. Esse tanto d'água que vocês estão vendo aí, ó, ele fecha num buraquinho, vamos voltar lá. Ó, ele fecha num buraquinho que não é maior do que essa porta que tem da entrada do quarto da minha neta, não. Eu vou colocar umas 3 portas dessas, é um pouquinho maior. Mas assim, tudo isso entra com uma força muito grande. Então, todo mundo tem coragem de entrar nessa área aqui, não. A gente chama isso aqui de sorrisal porque fica fervendo o tempo todo. Então, a gente coloca o bote aqui e joga ele. Aí ele vai no outro salão, uns 10 metros depois, mas quem não conhece, o André já conhecia, já tinha ido uma vez aqui, agora nenhum de nós aqui conhecíamos, eu acho que o Francis conhecia. E aí o que acontece? Não é todo mundo que tem coragem de fazer isso, mas a gente já sabia. A gente usou a corda, desceu, aí a gente se jogava aqui, ia com a corda, a água ia levando a gente não sabia nem onde estava e saía no outro salão. Aí eles faziam isso e foi assim, e nós deixávamos a corda amarrada do jeito que quando a gente fosse faltar, a gente fazia o trabalho contrário, tá? Aqui tá o Francis entrando no sorrisal. Aí já lá dentro, ó, o André, aliás, você vê, ó, o André que tá preparando para colocar dentro do bote. Aí ele coloca dentro do bote, aí já vai levando as coisas. Aqui tá o Caetano indo. E aqui o André também já levando as coisas. Olha que legal. Então, é uma aventura e tanto, né? Deixa eu arrumar isso aqui, que está fazendo. Esse barulho tá mexendo o saco. Aí, tá certo. Aqui, ó, dentro da caverna a gente já encontrou esse tronco aqui, ó. O problema é, como é que esse tronco foi parar aqui? Se não tem árvore, não tem nada. Claro, foi a chuva, né? Foi levando ele, levando, acabou que ele parou aqui. É uma coisa inusitada, mas faz parte, tá? Aqui tá o Caetano, aqui tá o Puncarrete, parou para almoçar. Não sabia se ia almoçar ou jantar, porque a gente tava num lugar, num horário que a gente não tinha noção. Só o André que sabia o horário, porque ele tá levando um relógio no meio das coisas dele, né? E a gente aqui fazendo a nossa refeição. Aqui tô eu. Na verdade, a refeição era bem leve, né? Não era coisa do outro mundo, não. Era aí o quê? Eu acho que um macarrãozinho e tal, um suco. Uma coisa que é facinho de fazer. Ah, e uma coisa. Você deve estar percebendo que tá de roupa que não é a roupa que a gente entrou lá dentro. É porque quando a gente ia parar em algum lugar, a gente tirava a roupa tal, vestia uma roupa que não era molhada, que estava sequinha, que estava dentro do material que a gente guardou, da sacolinha, tudo direitinho para não molhar, porque a gente não podia passar aquele período que a gente descansar molhado. Então, a gente poderia desenvolver algum tipo de problema, né? De doença. Então, a gente ficava
todo sequinho e tal. E depois a gente vestia aquela roupa de novo e continuava. Aí sim, tudo molhado e tal. Aqui o Caetano, né? Fazendo as honras da casa. Aqui tá o Francis e o André. Isso aqui é porque tinha. Dentro da caverna, né? E tava muito úmido. Então subiu aqui. Isso aqui não é fumaça, não. É vapor d'água. Tá? Isso aqui o Francis tá botando pra lascar. Tá comendo. Aí o Caetano e o Marcos já preparados para dormir, eles estão com os seus sacos, tá? Saco de dormir. Não faz frio da caverna, mas a gente se entrar dentro do saco, porque para evitar que algum bichinho, alguma coisa, os pegasse. Apesar que, ó, o Francis nem usou. O André ficava mais fora do que dentro do saco. Aqui tá ele. Aí o Francis, ele nem usou saco, ele dormiu desse jeito mesmo, né? Não tem problema. E, já eu embolei pé com cabeça, isso aqui sou eu, né? Porque eu queria dormir. Não que lá não fosse escuro, porque escura não era problema, mas é porque eu queria deitar e dormir bem quentinho. É claro que alguns bichinhos podem aparecer, um deles é esse aqui, o Ambiplegia. Às vezes pode aparecer dentro da caverna ratos, pode aparecer aranha, pode aparecer morcego, pode aparecer esses bichinhos aqui, os Ambiplegias. Ambiplegia, ó, eu filmei uma, eu tirei uma foto de uma perto do capacete, olha o tamanho dela. Só que é inocente, ela não faz maldade com a gente, não. Agora, dentro dessa mesma caverna, essa mesma expedição, eu passei por cima de uma cascavel. E assim, eu nem vi que era. Ela já devia estar lá dentro há muito tempo, eu sei que ela também estava meio atordoada, porque ela é muito escura, né? E ela já deveria ter descido com a água, alguma coisa. Lá dentro tinha comida para ela, que ela não enxerga com o olho, ela enxerga com a temperatura, né? Então ela se virou. Mas eu quase pisei nela. Seria um problema, mas eu quase pisei nela. Mas não pisei, não. Aí ela foi embora e eu também, vida que segue. Outro bichinho que ia te controlar é esse aqui, ó. Bem no cantinho, tá? Esse peixe aqui é o chamado bagre cego. Deixa eu virar mais um pouquinho ele. Isso. O bagre cego, como o nome diz, é um bagre, mas que não precisa de enxergar, porque é no escuro. E ele é quase transparente. Ele tem mais ou menos esse tamanho aqui, mais ou menos um palmo e pouco. Às vezes ele é menor, às vezes ele é um pouquinho maior. E ele não é muito arisco, não, porque eu acho que ele não é muito acostumado a gente fazer maldade com ele, então ele fica perto da gente, né? Aí sou eu já preparando para ir para o outro assalto. O assalto é o seguinte: a gente está no acampamento. Se a gente vai para o acampamento 1 por 2, a gente vai andar, sei lá, 1 quilômetro, então a gente vai fazer esse percurso, a gente chama de assalto. A gente vai assaltar a gente vai para o outro acampamento, e assim sucessivamente. Aí agora que a gente já saindo da caverna, na saída da caverna, eu tive vamos dizer, outro encontro, que eu quase pisei em outra cobra, tá? Isso aconteceu em uma outra expedição. Mas eu quero contar. Eu quase pisei numa cobra coral, na hora que tinha acabado de sair, que eu estava andando no mato, ela passou. Na hora que eu abri o pé, ela passou por baixo e aí eu não pisei nela. Eu nem vi, foi o cara, o Francisco falou, claro que você quase pisou na cobra coral, passou por cima dela. Que eu olhei, ela olhou para mim e foi embora. E, de novo, vida que segue. Então, assim, você está no meio ambiente, você corre esses riscos. Tá? Mas essa aqui não estava dentro da caverna, não. Aí tá eu e o André, o equipamento, olha o tanto de coisa que a gente levou. Enfim, foi uma expedição maravilhosa, expedição de 2007, ok? Então, valeu, eu sou o Kleber Caverna e espero que tenham gostado dessa aventura e se você é alguma das pessoas que esteve envolvida nessa expedição, tá aí à vontade, a oportunidade de rever as fotos e também mostrar para os seus amigos, tal, para seus colegas. E quem quiser ir a São Vicente, né?
e quiser bater um papo comigo, ou qualquer um desses aqui, nós temos a experiência. São Vicente, nós ficamos nela 4 dias, né? 3 dias e 4 noites, eu não sei, ou 4 noites, porque quando a gente saiu era de noite, tava escuro. E assim, nós somos até mais ou menos uns 6, quase 7 quilômetros, eu sei que 7 é número mentiroso, mas é mais ou menos isso, e nós escutamos um barulho muito grande, que era o barulho de uma cachoeira que a gente deu o nome nela, não sei se ela tinha o nome, de Iguaçu. Eu não, aí nós chegamos até na beira dela, ela era muito alta, aliás, muito profunda. Eu não desci, quem desceu foi o André, ele desceu de rapel e depois subiu de Ascension. E ele disse que quando ele chegava no final, aquela água do rio batia, descia num vale fechado, num cânion. E aí ele não tinha equipamento para ir, não. Tá? Aí ele voltou, subiu, demorou pra caramba, porque o ascenso demora muito, e nós vimos isso aí. Então essa é a nossa aventura dentro da caverna de São Vicente. Poucas equipes tiveram oportunidade de ir lá. Nós fomos lá em 2007, tá? E está tudo documentado e espero que tenham gostado. Se você gostou dessa aventura, dá um joinha. Se você já é inscrito, legal. Se não é, se inscreva. Porque quanto mais gente estiver no meu canal, mais gente vai poder ver isso daí, né? O intuito é isso aí, não é ganhar dinheiro, nada disso, não é, mas é divulgar só o trabalho da gente, a parte científica nossa aí. Espero que tenham gostado. Fui!